Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Em nossa edição de hoje, nós vamos falar sobre um problema muito importante, que chega a ser um alerta, um aviso. Para você ter uma ideia, 9 entre 10 brasileiros se automedicam. Eles usam remédios, medicamentos por conta própria, o que é um perigo para a saúde. Para a gente discutir esse tema tão importante, nós convidamos para a nossa bancada a doutora Débora Letícia, que é especialista em clínica médica do Mater Dei Santa Clara e também é infectologista. A Josiane Pereira Cardoso, que é supervisora de farmácia no Santa Genoveva Mater Dei. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Josiane, Débora Letícia, é um prazer muito grande tê-las aqui em nosso Dose de Saúde de hoje. Sejam muito bem-vindas. Prazer é todo nosso, Orley. Prazer estar aqui. Para a gente contextualizar, como a gente sempre faz, uma pesquisa recente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, ICTQ, revelou um cenário altamente alarmante. No Brasil, 89% dos entrevistados admitiram tomar medicamento sem orientação de um prescritor, de um médico. Esse hábito preocupante que afeta, segundo a pesquisa, principalmente mulheres, pessoas economicamente ativas e com maior nível de instrução, pode acarretar sérias consequências para a saúde. Doutora Débora, é muito comum, né? A pessoa hoje está com a dorzinha de cabeça, está com mal-estar, chega na farmácia, no balcão lá, fala, doutor, me dê aí um AS, me dê qualquer coisa para o estômago. Isso é um perigo, né? Com certeza, Orley. Se a gente pensa em fazer isto uma vez, porque esporadicamente eu tenho uma dor de cabeça, ou eu tenho uma dor no estômago, até aí tudo bem. Mas você já imaginou uma dor de cabeça que fica recorrente e você tomando sempre um medicamento? Porque o que a gente precisa pensar é que todo medicamento tem um efeito colateral. E cada pessoa reage de uma forma a esse efeito que o medicamento causa. Então, isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Bom, esse mesmo estudo que eu me referi aqui no começo, que a automedicação é mais comum em casos de dor de cabeça, como a doutora Débora falou, gripes, resfriados, febre e dores musculares. Além disso, muitos brasileiros recorrem a essa prática para problemas como ansiedade, insônia, estresse e perda de peso. E haja remédio, né, Josiane? Exatamente. Hoje a gente tem que ter um cuidado maior referente a esse assunto, até mesmo porque a gente tem grupos, né, vulneráveis a risco de medicação. Quando a gente fala de automedicação, a gente tem que pensar exatamente em quais riscos que esses grupos podem estar trazendo, porque, de fato, esses grupos são mais agravantes, né? Igualmente a doutora Débora colocou para nós aqui, que qualquer medicamento, né, que possa vir tem algum efeito colateral. Então, nessa questão que traz para a gente, essa automedicação traz principais baseados nessas questões. E aí, Josi, uma coisa que a gente tem que pensar também é que, às vezes, principalmente a população um pouco mais idosa, já faz uso de alguns medicamentos. E quando você toma um medicamento sem a prescrição e sem uma orientação de alguém que saiba sobre ela, pode fazer interações com os medicamentos que esse paciente já toma, né, Josi? Exatamente. Nesse grupo vulnerável que a gente traz, que a gente está colocando aqui os idosos, eles são pacientes que fazem uso de mais de 6 medicamentos, né, que a gente chama de polifarmácias. Então, a gente tem que ter um cuidado maior, porque no uso de um medicamento, que ele já traz esse efeito colateral, né, esse efeito adverso no organismo dessa pessoa, interagindo ali com mais de um medicamento, esses efeitos podem ser mais agravantes. Então, o cuidado, né, nessa questão dessa automedicação, ela tem que ser redobrada. Essa era uma perguntinha que eu ia fazer mais na frente, mas dentro disso que você falou, a fórmula de um medicamento pode não bater com a fórmula do outro e dar um problema interno lá do
Exatamente, que a gente hoje chama de interação medicamentosa. Sim. Então, essa interação, ela não só pode vir de outros medicamentos, né, associados ali, a gente coloca uma dipirona, um paracetamol, um ácido acetilsalicílico ou qualquer um outro, né, princípio ativo, como até mesmo interações farmaconutrientes, que envolve também a alimentação, né, que envolve muito em relação das pessoas hoje ter esse hábito de tomar ali um comprimido com leite, com suco, né, e que é o mais indicado seria a água. Então, essas interações não só se referem a medicamentos, também como outros alimentos. A facilidade do acesso à internet também, para a pessoa chegar lá e falar assim, remédio para dor de cabeça, vai lá e despeja aquela lista, né? Isso facilita também, né, o acesso a a prática da automedicação. Com toda certeza. Hoje a informação está E é um muito... perigo isso, né? Com toda Maior certeza. ainda. Porque se você pesquisa um remédio para dor de estômago, vai aparecer para você, mas se você não pesquisa efeitos colaterais e nem interações medicamentosas, não vai aparecer para você, Orley. Então, a gente pensa, às vezes é uma simples dipirona, um simples AS. Mas uma dipirona, por exemplo, existem alguns estados, alguns países que a dipirona não é usada, ela é proibida. Estados Unidos não pode, né? Não pode, porque ele é um medicamento que pode causar efeitos colaterais muito graves, como, por exemplo, a sua medula parar de funcionar. Oh. Medula é aonde, na medula óssea, é onde é feita as suas hemácias, que é o seu sangue, é onde é feito suas células de defesa, é onde é feita as plaquetas que coagulam o seu sangue. Então, se a dipirona faz esse efeito em você, sua medula pode parar de funcionar. Então, é um medicamento que é muito banalizado por nós hoje em dia. Tem gente que toma todos os dias uma dipirona, que pode causar efeitos muito graves. Eu conheço gente que anda com dipirona no bolso e mulher que anda com dipirona na bolsa. E esse tipo de procedimento, de comportamento, vamos dizer assim, pode mascarar doenças mais graves lá no futuro, né? Exatamente. Hoje em dia, um simples fato, dor de cabeça, ela pode vir através de vários fatores, né? Eu posso sentir uma dor de cabeça porque eu estou com fome, porque eu estou com estresse. Eu posso sentir uma dor de cabeça por conta de algo que está manifestando ali no meu organismo. E aí o consumo desse medicamento, né? Sem uma orientação, então sem exatamente saber o diagnóstico exato do que está se passando, ela pode agravar exatamente na mascaração, né, de mascarar um sintoma que vem a ocorrer naquele organismo. E aí, quando a gente vai ir a um especialista, né, procurar um médico para saber entender aquele diagnóstico, acaba que essa doença, né, essa situação no qual se tornou viável a pessoa se automedicar, ela está mais agravante. Então, essa questão da automedicação, ela pode sim mascarar alguma doença, né, algum outro efeito que está manifestando ali no organismo. Débora, alguns medicamentos, principalmente indicados para a dor, eles, além de provocarem naturalmente de um hábito passar por um vício, arrebenta lá por dentro também o organismo da pessoa, né? Intestino, essa coisa toda. Com toda certeza. Existem alguns medicamentos para dor que a gente chama de opioides fortes. É quando você vai tomando a dipirona, o paracetamol, não vai fazendo efeito e você começa a partir para drogas mais fortes. Codeína da vida. Codeína, dolantina, morfina. Então, esses são tipos de medicamentos que inclusive precisam de receituário controlado, porque eles têm muito efeitos adversos. Morfina, quando você faz o uso por tempo mais prolongado, o intestino para de funcionar ou funciona muito lento. O estômago, você tem náusea, vômito, para de comer. E sem contar que causa adição também, né? Então pode causar um vício, porque eles têm um efeito colateral de bem-estar. Por exemplo, a dolantina. A dolantina hoje a gente não usa, inclusive, nos nossos hospitais, porque a chance de um vício com ela é muito grande. Ela provoca... Eu tenho um amigo que ele fez uso de dolantina uma vez, obrigatório, questão de dor, de cirurgia, aquela coisa toda. Ele ficou todo... A gente brincava com ele, falava assim, bicho, você está muito assanhado com essa dolantina. E ele não ficava sem. E é uma coisa horrorosa, né? É uma droga, né, Josi? Exatamente. É uma questão que, igual a doutora está trazendo para a gente, que todos os medicamentos controlados, ele tem essa certa dependência, né? Então, quando a gente fala de princípio ativo, que é o ato mesmo da gente
ter aquele efeito no organismo não é desejado, ele tem também através daqueles outros efeitos colaterais. Então, essa droga, ela causa essa dependência que aí por trás, né, de tudo que a doutora colocou aqui pra gente, tem os malefícios que são as reações, né, os efeitos colaterais que aquele medicamento pode causar. E tem também o outro perigosíssimo, né, que é o tal do anti-inflamatório, né? E anti-inflamatório é um medicamento que todo mundo adora usar para controle de dor. E é um dos medicamentos, Orley, que a gente precisa realmente se preocupar. Principalmente nesse grupo mais vulnerável, que são o grupo dos idosos, de quem já faz uso de polifarmácia. Anti-inflamatório, por diversas vezes, a gente já teve muita experiência de pacientes que chegam já em insuficiência renal precisando fazer hemodiálise por causa de anti-inflamatório. Ele causa muitos efeitos colaterais, principalmente em rim, e pode fazer ele, inclusive, parar de funcionar. Conheço casos de atletas, eu falo muita coisa aqui, muito exemplo sobre isso, talvez que em função da idade de relacionamento da gente, que é muito grande, então você fica pensando fatos e acontecimentos ligados a gente. Muitos atletas, principalmente em função de exercícios, de entorses, de lesões dos mais diversos modelos, eles carregam o anti-inflamatório no bolso, né? E hoje a gente tem visto muito, Orley, terapias alternativas para esses atletas. Então, fisioterapia, alongamento, terapias com gelo, banho de gelo, para deixar a musculatura mais flácida, para que eles não sintam tanta dor, ao invés de dar medicamento para esses atletas. É um perigo. Bom, o autodiagnóstico também que a pessoa faz. Né? Assim, eu estou com isso. Conversou com um amigo, falou, bicho, você deve estar com isso aí. Aquilo outro, não sei o quê. Então, ele faz um autodiagnóstico, vai para a internet. Aí um caminho para o cemitério é curto, né? Com toda certeza. Então, assim, a gente não pode perder de vista que, inclusive nas orientações que passam de propaganda de medicamento, é assim, se você tem uma dor de cabeça esporádica, tá tudo bem. Se essa dor de cabeça tá vindo, como a Jussi disse, recorrente, tem alguma coisa errada com você. Esse sintoma recorrente, você precisa procurar uma ajuda médica e não do Google. Porque se você olhar no Google, ele vai te dar um chá para você tomar, um medicamento para mascarar o que você está sentindo. E é igualzinho a Josi disse, quando você vai descobrir o que é, muitas vezes é tarde demais. Porque pela correria do dia a dia, por ser mais simples e fácil, você vai se automedicando todos os dias, até depois ficar muito mais difícil de curar você. A gente falava ali, antes de entrar aqui no ar, sobre alguns medicamentos que a gente usa achando que não, é só uma gotinha, coisinha, não vai fazer mal, nada. A Refocina, por exemplo. Não estou falando mal do medicamento, pelo amor de Deus. A Refocina, muita gente usa achando que não vai dar problema, né? Porque às vezes é um medicamento ali e tudo, mas até você comentava ali com a gente antes do programa que essas pequenas doses também podem representar um perigo sério, né? Com toda certeza. Que criam resistência. Antibiótico é um dos medicamentos que hoje precisa de receituário controlado para ser comprado. E existe um motivo para isso. O motivo é exatamente a resistência bacteriana. Existem várias bactérias que moram no nosso corpo. É a nossa flora. Faz o nosso corpo funcionar adequadamente. E os germes de pele que moram na nossa pele são floras que protegem a gente. E se a gente usa uma pomadinha de antibiótico
ou um spray de antibiótico, isso pode causar uma resistência que quando você realmente tiver uma infecção e precisar de um tratamento, os antibióticos comuns não vão tratar você. E o caso, por exemplo, não seria só o meu caso, né? Seria aquela bactéria que adquiriu resistência, ela pode ser inoculada, sei lá, em outra pessoa. Com toda certeza. Inclusive, todo mundo que vive na sua casa tem uma flora parecida com a sua. Tá? Então, você pode selecionar a flora da sua casa, por exemplo, das pessoas que estão ao seu redor. Então, isso daí não é só com você ou com a sua família, mas é o que a gente faz de trabalho, né, Josi? Exatamente. Hoje, de gerenciamento de antimicrobianos para o mundo. Porque a gente precisa fazer o gerenciamento de antimicrobianos por a gente não deixar as bactérias mais resistentes até chegar a um ponto que a gente não tem antibiótico mais para tratar. Então, ele chega no hospital e, às vezes, com uma bactéria tão resistente que a gente tem dificuldade em antibióticos de hospital de tratar esse paciente. É o que chama de superbactéria, né? De superbactérias. É assim que as superbactérias nascem. É assim. Através de medicamento usado de forma errada. Exatamente. E esse caso é tão sério, assim, essa questão da resistência, porque hoje a indústria farmacêutica, ela trabalha com medicamentos de várias formas farmacêuticas, né? E uma delas estão as formas líquidas, né? Que são os xaropes, suspensões, que normalmente são mais indicados, né? Utilizados para paciente, às vezes idoso, que não tem uma certa deglutição, né, mais fácil, ou até mesmo crianças. Sim. Então, no momento da dispensação desse medicamento através das drogarias, né, então até mesmo em orientação, né, das altas hospitalares, tem o cuidado ali do farmacêutico em estar realizando essa orientação, porque normalmente uma suspensão, um xarope para uma criança vem, né, na verdade, no frasco, uma dose superior do que vai ser o retratamento dele. Então, ali aquelas pessoas leigam acham que deu tão certo, né, para o meu filho, para minha filha, ou para aquela criança em questão que está usando, que a quantidade de restante que sobra no frasco, eles armazenam, né, para poder em algum outro momento que vier apresentar aquele sintoma, às vezes está utilizando novamente. Então, assim, ou então, o médico pediu para poder utilizar apenas 7, 14 dias, mas tem um pouquinho, vou terminar de utilizar a quantidade que está no frasco. Então, assim, aquela quantidade excessiva de medicamento, além de causar uma intoxicação, também pode causar uma resistência quando for de antibiótico. Né, Com doutora? certeza. E, Orley, uma coisa de antibiótico sem orientação médica não dá para tomar. Por quê? Um antibiótico que trata, por exemplo, uma infecção de garganta não é o mesmo que trata uma infecção de urina. Não é o mesmo que vai fazer uma lesão de pele ser curado. Então, não é porque o seu vizinho tratou com esse antibiótico e deu certo que para você vai ser a mesma dose ou a mesma droga. E normalmente eu já vi, no caso próprio, um exame que eu fiz, deu infecção de garganta, ou coisa assim e tal, e veio o resultado lá do laboratório, então os medicamentos, os antibióticos indicados para aquele caso deu, né? Tal. Aí meu médico falou assim, olha, você vai tomar esse aqui. Porque tem um tanto lá que as fórmulas, sei lá como é que é. A gente, na grande maioria das vezes, quando você chega com um tipo de infecção, a gente consegue supor qual é a bactéria que está causando essa infecção e como a gente consegue tratá-la, olhando a maioria da população. E quando você tem infecções mais específicas, que a gente está com dificuldade de tratar, por exemplo, existe isso que você disse que é o antibiograma, que mostra pra gente qual é o antibiótico a ser usado e qual é a melhor escolha nesse caso. Fugiu a palavra na hora, antibiograma. É esse mesmo. Josiane, toda farmácia é obrigada a ter um farmacêutico lá dentro da loja da farmácia, né? Exatamente. E, todas as farmácias, né, independente ali da área dela de atuação, seja farmácia hospitalar, seja farmácia de manipulação, nas drogarias, então, sim, é obrigatório a presença do farmacêutico, né, porque o farmacêutico hoje, ele tem uma responsabilidade, assim, com a comunidade, com a sociedade, né, de estar passando essas orientações no momento da dispensação. Hoje, infelizmente, né, no mercado que a gente tem,
acaba que a pessoa, quando vai realizar a dispensação desse medicamento, às vezes tem mais essa questão da entrega, né? Da dispensação no ato de entregar o medicamento. Só que a gente tem que voltar a buscar mais esse conceito dessa nossa responsabilidade na dispensação segura, da dispensação de orientação, né? De sanar as dúvidas daquele paciente, daquele cliente que está ali buscando algum medicamento, principalmente quando é relacionado à automedicação. Quando ele vai até a farmácia porque ele tem esse sintoma, né? Que ele, para essa questão leiga, ele acha que pode ser um eventual dor de cabeça, né? Uma dor de estômago, enfim, e ele procura ali por conta própria, ele mesmo chega solicitando esse medicamento. Então, é de responsabilidade desse farmacêutico orientar e até mesmo ali indicar, fazer uma anamnese, indicar, né? Para que procure um profissional da saúde que seja um médico. Ele não pode e não deve indicar um medicamento, né? Eu chego lá, por exemplo, doutor, eu estou com uma dor aqui, não sei o quê, o que é bom para isso? O farmacêutico ele não pode chegar e falar, não, você vai tomar isso, isso, isso. Na verdade, sempre a orientação que o farmacêutico deve repassar é para que ele procure um médico, né, especialista ali, não especialista, mas que procure um médico para poder sanar ali a dúvida dele, para estar indicando o melhor remédio possível, né, o melhor medicamento naquele quadro que ele se encontra. Sim. Essa pesquisa que eu fiz aqui junto ao pai Google mostra que mulheres e pessoas economicamente ativas e com maior nível de instrução que são os maiores clientes da automedicação. E tem um outro aspecto aqui também que eu olhei, que as pessoas, às vezes, procuram a farmácia por conta própria porque para fazer uma consulta com o médico custa caro, às vezes ele não tem convênio, entendeu? Para pegar uma receita com o médico, para chegar no UAI, no serviço público, às vezes demora, não tem tempo, não sei o que, tudo tal. Isso pode ser um fato? Essa dificuldade de conseguir uma receita? Olei, não creio que seja para esta população que você me descreve. Sim. Uma população hoje... Existe aí Isso. Na verdade, existem dois tipos de população. Aquela que não tem tempo, ela realmente quer uma saída mais simples, fácil e rápida. Então, ir na farmácia e pedir um medicamento aleatório é bem mais simples e fácil do que ir para uma fila, mesmo de um hospital privado, e aguardar o atendimento. Um outro perfil também é que no SUS tem uma fila muito maior, um tempo de espera muito maior, e muitas vezes te encaminham, inclusive, para atenção básica de saúde, que você vai demorar dias para ser atendido. É complicado. Bom, 29% das intoxicações são causadas por medicamentos tomados de forma errônea, forma errada. Como é que é isso? Vai lá, Josi. Essa questão da intoxicação está relacionado, né, com o que a gente vem falando aqui. Quando uma pessoa leiga, né, no assunto, ela por si própria, no fato que a gente está tratando aqui da automedicação, ela entende que ela mesma se automedica e ela tem um diagnóstico dela mesma, acaba gerando essa intoxicação por falta de conhecimento. Então, quando a gente faz um uso prolongado de um medicamento indevido, que está tratando ali um sintoma, um sinal repentino no qual o organismo dele se manifestou, acaba que ele vai gerando outras consequências no organismo que traz a ele essa intoxicação. Então, a intoxicação hoje, né, no Brasil em si, ela é gigantesca, justamente por conta disso. Por falta de conhecimento do diagnóstico, e a pessoa entende que ela precisa mascarar ali aquele sintoma, né, diminuir, amenizar aquele sintoma que está sentindo naquele momento, num medicamento que não é devido para o diagnóstico que ela poderia ter. Então, a intoxicação está relacionada exatamente com o uso prolongado de medicamentos, com o uso incorreto de medicamentos, através dessa automedicação. E um exemplo muito claro disso é, por exemplo, eu uso um medicamento para dormir. Então, eu sempre usei essa dose e, ultimamente, eu não tenho dormido bem. E aí, então, eu, por conta própria, sem orientação médica, aumento a dose desse medicamento e chego depois no hospital intoxicado. Porque é uma dose muito maior do que o seu corpo aguenta. E chega num ponto que não há dose que vá ser feito, né? Todas as vezes desses medicamentos que eles acabam criando um vício mesmo, você vai querer sempre aumentar a dose dele, cada vez mais. Então, antes você dormia com algumas gotinhas. Logo, logo, você precisa de 10, 20, 30 gotinhas para você conseguir dormir. E sem contar, Olei, a longo prazo, muitos estudos desse mostram. É demência precoce, são doenças crônicas que acabam definhando o corpo com a idade muito mais rápido. Que coisa, gente.
Não, sem falar também que hoje a indústria farmacêutica, ela disponibiliza para a gente várias marcas, né, de medicamentos, que a gente tem os medicamentos genéricos e tem os medicamentos de referência, no qual um mesmo medicamento tem vários nomes. Então, às vezes, uma pessoa, né, um paciente, ele está acostumado a passar, né, pelo especialista dele, pelo médico dele, ele tem uma lista de medicamentos, uma receita de medicamentos, no qual os nomes são todos de referência, né? E aí, depois, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, da dipirona. A gente tem a dipirona e nós temos a Novalgina, que é o mesmo princípio ativo. E, às vezes, as pessoas não têm conhecimento dessa diferenciação. E, às vezes, tomam o mesmo medicamento, o mesmo princípio ativo com nomes diferentes, e aí também vem a se tornar uma intoxicação. Ele toma o medicamento 2 vezes. É o nome de fantasia, né? Exatamente. Então, isso é muito sério hoje em dia, porque as pessoas que não têm conhecimento, anticoagulantes, às vezes a pessoa está tomando um anticoagulante que é seríssimo, né, doutora? E acaba tomando um outro anticoagulante com outro nome sem ter conhecimento. Às vezes a gente tem essa questão também da intoxicação, a gente está dando exemplo aqui da dor, porque eu falo da dor que nós, seres humanos, somos muito vulneráveis à dor, né? A gente não pode sentir uma dorzinha ali que a gente está tomando um medicamento para tentar amenizar. E nessa questão a gente fala assim, eu tomei um comprimido de pirona mesmo, né? 500 miligramas ali e não resolveu. Eu vou dobrar a dose. Porque ele acha que por conta própria, quanto maior a dose daquele medicamento que ele for tomar, mais rápido vai ser o alívio daquela dor, né, ou do sintoma que ele está sentindo. E aí, com isso, também vem a se tornar intoxicação. E não resolve, né? Às vezes não até resolve. pode Não, é o contrário, na verdade. Piora, na verdade, o quadro que ele está sentindo, porque vai existir mais efeitos colaterais referentes àquela dose que ele tomou do que amenizar o que era o resultado que ele esperava. Exatamente. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Uma pergunta que todo farmacêutico atendente de farmácia deve ouvir todo dia. O genérico com o remédio, o medicamento original, tem o mesmo efeito? Tem o mesmo efeito. É a mesma fórmula, aquela coisa? Tem o mesmo efeito. A diferença, na verdade, desses dois é por conta de estudos, né? O medicamento de referência foi, como a gente pode dizer, que é uma patente, né? Uma patente daquela indústria estudou há alguns anos para poder estar no mercado, né, a qualidade, a eficácia daquele medicamento, aí depois vem os outros genéricos para poder estar no mercado também, mas não tem essa diferenciação. Às vezes as pessoas ficam com receio de comprar um genérico, de comprar uma referência, tem diferença entre valores, achando que vai ser diferente também o resultado na eficácia dele. Mas não tem nenhuma diferença, não. Apenas questão de mercado, de indústria mesmo. Eu confesso que eu mesmo já tive, até agora, né, até hoje, depois disso que você disse, vou mudar, eu tinha uma certa resistência em relação a genérico. Eu achava assim, um custa 40, o outro custa 10, não deve ser bom. Coisa bem de brasileiro. Né? A questão é que o de referência teve mais anos de estudo referente a efeitos colaterais, né? E o outro não. O outro já pegou aquela patente pronta e colocou no mercado. Mas o efeito dele é o mesmo. Pode sim, né? Alguns estudos mostram pra gente que pode sim, alguns medicamentos genéricos virem a ter algum tipo de alteração ali em relação à apresentação de alguns efeitos, né? Tanto leve, moderado, enfim. Mas a eficácia, né? O efeito desejado daquele medicamento vai ser o mesmo. O genérico de um medicamento ele só pode existir a partir do momento que a patente daquele remédio, o original, venceu. Exatamente. Né? Aí fica tipo domínio público. Isso. E é por isso que o original custa mais caro. Sim. Ele inventou a droga. Ele estudou mais tempo para isso, né? Ele fez todos os estudos, analisou. Então, assim, ele é mais caro justamente por conta disso. É muito. Pesquisa de laboratório, já li sobre isso, é um horror. Bom, agora os remédios caseiros. Porque antigamente a minha avó falava uma mesinha, né? Era aquela coisa, mesinha com Z.
os chás, as infusões, essa coisa toda, os ungüentos. O que vocês falam sobre isso? E medicamentos caseiros segue a mesma ideia. Um medicamento que dá certo, uma planta que dá certo para mim, às vezes pode ser tóxica e matar você. Existem algumas plantas, alguns medicamentos fitoterápicos que podem causar efeitos colaterais muito graves. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado de tomar aquele chazinho que a gente não sabe muito bem de onde veio, porque a sua vizinha tomou e fez muito bem para ele, né, Josi? Exatamente. Hoje, a gente tem muito isso hoje, principalmente na cultura, né? Acho que isso é cultura brasileira. No Brasil tem muito disso. Além de ter uma porcentagem muito grande de pessoas que se automedicam, tem pessoas que indicam o medicamento para o outro. Então, eu tomei um medicamento, fez muito bom para mim, ele indica para você. Só que nossos organismos são diferentes. O mesmo efeito que esse medicamento fez para mim não vai ser para você. Sim. Até mesmo questão de alergias, né? Exatamente. E plantas, às vezes a gente pensa, é uma coisa natural e tudo mais, mas não. Ele tem toxicidade, ele pode causar reações alérgicas também. Fitoterápico. Né? É também fitoterápico. E o chazinho da vizinha. Porque tem gente que fala assim, bom, esse remédio veio na farmácia, né? Olha lá a bula, a composição do remédio. Esse remédio vem da árvore tal, da raiz tal. Aí ele sai no mato procurando aquela árvore e aquela raiz. Né? Vai fazer um chá daquela raiz e quebra a cara, né? E uma coisa que a gente precisa pensar é que alguns sintomas, às vezes alguns sintomas que são muito inespecíficos. Eu tô com uma dor no estômago, tomei um medicamento, me automediquei e essa dor não melhora. Você sabia, Orley, que uma simples dor no estômago, dependendo do grupo de pessoas, pode ser até um infarto? Então, é exatamente o risco de a gente ficar postergando a ida ao médico, postergando a avaliação de sintomas que às vezes a gente julga ser banais e que na verdade não são. E tem doenças também, né, males que não anunciam, né? Eles ficam latentes ali, quietinhos. Exatamente. Então, uma dor abdominal, se ela chega uma vez, ok, era uma simples dor abdominal. E se ela fica recorrente? Você já imaginou que pode ser uma coisa importante, que se você posterga, depois pode não ter cura mais? Voltando um pouquinho ao chá. Aqui em Uberlândia, por exemplo, tinha ali no mercado municipal, tinha aquele pessoal, os raizeiros, né? E diziam que dava muito certo aqueles chás, aquelas raízes, aquele pessoal para estômago, por exemplo, tinha um tal de rabo de macaco, que eu já tomei aquilo lá uma vez, uma coisa horrorosa de amargo. Não, quanto mais amargo, melhor para o estômago. Como é que é isso, hein? É fato isso? Tem, assim, a gente pode até falar de algumas verdades e mitos, né, que as pessoas trazem, justamente, principalmente os antigos. Os antigos trabalhavam muito essas questões, né, os raizeiros, né, de trazer chazinhos pra gente, de fazer de tal forma. Tem árvores, né, que as pessoas falam assim, exatamente o que você colocou. Quanto mais amargo, melhor pro estômago, melhor pro fígado. Assim, isso é mais antigos. A gente falava assim, gente, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas é exatamente isso que a doutora trouxe pra gente. Esse medicamento, como tem nos raizeiros de fazer um efeito, de fazer um sentido, ele tem uma substância ali que ele pode ser nociva para o nosso organismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? E tem em relações que alguns médicos até mesmo falam de chá de canela para algumas gestantes, por exemplo, né? Que, às vezes, o consumo exagerado daquele medicamento pode causar um certo desconforto, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, assim, tem alguns tipos de chás mesmo que a gente coloca de plantas naturais que tem substâncias que não são benéficas, né, para o nosso organismo. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Então, o mesmo cuidado que a gente tem com o medicamento que é industrializado, né, que tem ali um princípio ativo, as raízes, né? As plantas têm as mesmas substâncias nocivas para o nosso organismo. E aí, Josi, você entrou num papo legal agora, que é da gestante. Então, o gestante tomando chá de canela, chá de planta que seja, algumas plantas, elas são teratogênicas, que causam malformações em bebês. Olha. Então, o gestante é um grupo que não pode tomar chás sem orientações médicas, porque é deletério para o bebezinho. Esses tipo, grupos mais ou menos, vulneráveis, de chá que pode ser perigoso pro neném? É sempre importante a gente fazer uma orientação, porque
isso depende de pessoa para pessoa. Então, não vamos desfazer das plantinhas aqui, né? Claro. Mas tem alguns, hibisco, chá de cavalinha. Então, são alguns chás que eles não são indicados para gestante, por exemplo. E tem alguns chás, por exemplo, vamos falar do chá de cavalinha. Ele é muito bom para retenção líquida. Se você tomar demais porque você está querendo emagrecer, ele pode fazer uma insuficiência hepática em você. E o seu fígado parar de funcionar. Então, hoje, vários locais retiraram o chá de cavalinha, inclusive, da comercialização, por causa disso. Gente, é muito cuidado que tem que ter, né? Porque um Exatamente. vacilo... Pois é, para você que está acompanhando a gente, e é bom ficar bem atento a essas recomendações aqui das duas profissionais, que elas são do ramo, entendem e não apelam para o achismo. Eu acho que isso é bom, eu acho que aquilo ali não presta. Não é por aí. Gente, o microfone está à disposição de vocês para mais esclarecimentos que vocês tenham. Então, o esclarecimento que fica para o final, né, Josi, é assim: se você tem um sintoma que está persistente, tem alguma coisa errada. Então, você precisa, independente de quanto a sua vida é corrida, de quanto é difícil você receber essas orientações, é muito importante que você passe por um profissional para examinar. É o que a gente conversou mais cedo, Orley. Sim. Nada substitui o médico te examinar, pegar em você e saber realmente o que está acontecendo para poder fazer as orientações corretas. Grupos de risco, prestem muita atenção, que são crianças muito pequenas, idosos e gestantes. Tem muitos medicamentos que vocês não podem usar. Tanto que a gente vê gestante, existem categorias. Medicamentos de categoria A, B, C, D. Então, são medicamentos que você pode usar e são medicamentos que definitivamente você não pode usar. Então, se você é desses grupos de risco, os grupos mais vulneráveis, não deixe de procurar uma orientação. Se você é de polifarmácia, então, por exemplo, se você toma muitos medicamentos, não use medicamentos sem orientação também, porque os medicamentos podem potencializar o efeito que o seu medicamento causa em você ou pode anular o efeito dele. Então, tem alguns medicamentos que anulam o efeito de antiepilépticos, anticonvulsivantes. Então, a pessoa tem a convulsão e depois vai ver que, na verdade, o medicamento dele foi anulado pelo simples medicamento que ele tomou. Porque estava com dor, porque estava com náusea. Então, quem já usa medicamento de uso habitual, é muito importante procurar orientação antes de usar qualquer outro. A gente está falando de medicamento aqui, a gente não pode deixar de citar mais ou menos um medicamento, né? O suplemento alimentar, os whey da vida. O que vocês me falam disso? Tem que ter receita, tem que... Ou o cara lá, o personal do bombado lá, ele chega e fala: nossa, você vai usar isso. Isso é um perigo também. E isso também é um perigo, porque proteína demais sobrecarrega fígado e principalmente rim. Então, sempre precisa de uma orientação, porque cada um tem uma dose adequada de tomar de suplementação. E cada um de creatina, que seja para crescimento de musculatura, são realmente suplementos muito bons e que ajudam em todas as idades. Mas existe a quantidade correta para cada população. Se você faz atividade física, se você não faz, se você é um adolescente ou se você é um idoso. Então, cada um tem a quantidade ideal para ser ingerida. E não está no Google, Orley, não está. Essa questão que a gente está trazendo muito aqui desses grupos, né, vulneráveis, a questão do idoso, hoje mesmo na rede mater lá no Santa Genoveva, a gente tem a linha do idoso que a gente presta um cuidado, né, maior para esses pacientes, né, que são pacientes com idade, né, maior de 60 anos. Eu tenho acompanhado realmente um trabalho muito bom. Exatamente. E assim, o aviso, né, que a gente passa aqui é que, independente, né, de qualquer orientação que você venha buscar do farmacêutico, né, do profissional de saúde, do médico, do especialista que seja bem orientado. Hoje, lá no hospital, a gente faz um trabalho, né, nós farmacêuticos, juntamente com a equipe multi, né, médico, toda a equipe
assistencial para estar garantindo a adesão do tratamento desse paciente na alta hospitalar dele. Então, quando o paciente ele vai receber a alta, o farmacêutico realiza essa orientação, juntamente ali com os familiares, né, envolvendo ali o paciente no centro do cuidado, para que ele vá embora, né, e dá continuidade desse tratamento dele de forma adequada. E a gente já conversou aqui antes, né, relembrando a questão de receita. Ele, às vezes, pode ter passado no consultório pelo médico dele, na internação o médico muda a prescrição, suspende alguns medicamentos. Nessa suspensão, a gente faz ali aquele momento de conciliação medicamentosa, que é verificar os medicamentos que ele faz uso em casa, né, domiciliar, e os medicamentos que ele vai fazer uso no hospital, porque, às vezes, o mesmo medicamento que ele costumava fazer uso habitual em casa todos os dias, não é o mesmo indicado no hospital devido ao quadro clínico que ele está apresentando naquele momento. Então, às vezes, tem aquela suspensão, a gente orienta os familiares a levar esses medicamentos embora, e aí, depois do momento da alta, ele fica, às vezes, com receio, né, de saber se pode voltar a utilizar aquele medicamento, se vai seguir apenas a receita que o médico passou. Então, essa orientação, esse cuidado na alta do paciente, quando ele está recebendo a alta hospitalar, é muito importante. Então, a presença do farmacêutico tem que ser de suma importância, assim, não pode abrir exceção para que esse paciente saia dali orientado e que tenha uma adesão ao tratamento dele, para que ele não apresente efeitos colaterais em casa, para que ele não tenha uma intoxicação, para que ele não tenha uma interação medicamentosa, né, não faça uso de medicamentos inapropriados com aqueles medicamentos que ele já usava antes com a receita nova que o médico passou. Então, assim, é um elo de comunicação ali entre os familiares e acompanhantes, porque na maioria das vezes são idosos, às vezes tem pessoas que apoiam em casa, também. Exatamente, que precisam de auxílio de outra pessoa para estar realizando o uso desse medicamento. Então, a orientação ali é em conjunta, né, com a equipe, com os familiares, paciente, para que ele tenha uma boa adesão em casa e que não volte a ter, né, uma nova internação com o mesmo sintoma ou a mesma causa que ele internou. Então, essa orientação do farmacêutico no momento da alta, principalmente nessa linha do idoso, que são pessoas, né, desse grupo mais vulnerável, é de suma importância. Então, o farmacêutico ele faz um trabalho muito importante nos hospitais, e eles têm uma atuação muito ativa nos nossos hospitais aqui em Uberlândia, porque realmente você sabia que até a sua alimentação pode influenciar nos medicamentos que você toma? Existem anticoagulantes, por exemplo, que se você tomar eles e comer folhas verdes, eles acabam diminuindo a eficiência do seu anticoagulante. Você pode entupir seu stent, por exemplo, ou fazer uma trombose. Então, esse é um universo muito diverso e precisa ser muito bem orientado, principalmente na admissão e na alta desse paciente. Na admissão, porque eu preciso ver se algum medicamento vai fazer alguma interação. E na alta, para você entender como fazer o uso adequado desse medicamento. Tem medicamentos que você toma via oral. E a alimentação, né, depois da alta. A alimentação. Tem medicamentos que não podem ser tomados com leite, tem medicamentos que não podem ser tomados de estômago vazio, outros não podem ser tomados de estômago cheio. Então, é um universo muito diverso e muito complexo, vamos dizer assim. E bonito, né? E bonito. Isso aí não diga pra gente, que nós achamos lindo. Acho bonito demais. Exatamente. Muito bonito. Débora, eu gostaria que você desse uma palhinha, um pequeno spoiler, vamos dizer assim, desse trabalho que um grupo de médicos vem realizando lá no Santa Clara. Dá só uma palhinha aí, e depois nós vamos discutir essa coisa com mais detalhes no próximo programa. Então, no próximo programa nós vamos conversar sobre a formação da medicina aqui em Minas Gerais e em Uberlândia. Então, como tem aumentado o número de médicos e como a gente se propôs a juntar um grupo de médicos que tem um porquê em fazer essa missão. Uma missão de garantir qualidade no atendimento médico. Então, a gente está focado em qualidade, em especialização médica, para que todo paciente seja bem atendido, humanizado e, acima de tudo, tenha um atendimento de um especialista, Orley. Porque é muito importante que hoje a formação da medicina, a gente tem 6 anos de uma educação básica e depois você tem 4, 5 anos de uma formação especializada. Então, existem médicos especialistas que têm 10, 12 anos de estudo aí no mercado. Então, a gente juntou um grupo de médicos especialistas, tá, em diversas áreas para fazer esse atendimento de qualidade. É qualidade acima de tudo. Beleza. Nós vamos falar sobre isso com muitos detalhes ainda ali, logo.
Doutora Débora, Josiane, foi um prazer muito grande tê-los aqui. Eu tenho certeza que o conteúdo que vocês dispensaram para o nosso público é de muita, mas muita importância mesmo. Viu? Muito obrigado. Obrigada, Orley. É sempre um prazer estar aqui para conversar com você, para conversar com seus espectadores e para orientar mesmo o que a gente precisa fazer. A ideia do programa é essa, exatamente orientar. E tirar as dúvidas de quem está em casa. Isso aqui é como se fosse um consultório. É isso. Eu sou o paciente chato que fico perguntando coisas para o médico, né? Olha, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui mostrando um pouquinho, né, sobre o trabalho do farmacêutico, juntamente com a doutora Débora, de mostrar para a sociedade exatamente quais são, né, os cuidados e os riscos que essa automedicação traz e dar um aviso mesmo, né, de sempre quando for se automedicar, procurar uma pessoa, um profissional da saúde para poder ter orientações, porque a gente discutiu bastante aqui que traz bastante risco, né? Às vezes a gente vai achar que vai melhorar aquele sintoma, na verdade está agravando. Então, eu agradeço demais esse espaço aqui para a gente ter essa conversa muito importante, que eu acho que é de grande valia, né, para a população. O objetivo do podcast é exatamente isso. Muito obrigado, gente. Bom trabalho. Obrigada, a gente Sucesso para vocês. Para nós. Obrigada. Encerramos mais este Doses de Saúde. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho. Até a próxima.